Olá, irmãos e irmãs, nós vamos começar a nossa penúltima aula desse curso de Finanças à Luz da Bíblia. Vamos fazer uma oração, invocando o nome do nosso Deus. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, Senhor, nos ajudando a entender o que diz a Tua Palavra e a praticar isso nas nossas vidas. Senhor, pedimos também pelos doentes, pedimos, Senhor, pelos médicos, pedimos, Senhor, pelos governantes, pedimos, Senhor, por cada um, Senhor, nessa crise do Covid-19, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu favor esteja conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O nosso assunto de hoje, em continuação ao assunto da semana passada, será sobre oferta. Na semana passada nós falamos sobre dízimos, nessa vamos falar sobre ofertas. E os irmãos vão ver que na perspectiva bíblica, a oferta não tem tanto a ver com dinheiro, e sim com o coração. Muito bem. O nosso texto bíblico, acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia, é 2 Coríntios 9, de 6 a 13. 2 Coríntios 9, de 6 a 13. Diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Veja que não é qualquer oferta que Deus aceita. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Deus vê a liberalidade, Deus vê a generosidade, Deus recompensa essas coisas. Não estamos falando de salvação, ok? Não estamos falando de salvação pelas obras. Estamos falando de coisas que Deus observa e recompensa. Aquele que supre semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo que as ofertas que os irmãos estavam enviando estavam abençoando outros. E esses outros abençoados davam graças a Deus pela liberalidade dos que ofertaram. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles. O nosso texto áureo está em Lucas 6:38. Palavras do Senhor Jesus. Lucas 6:38. Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. É como aquele saquinho de pipoca, que o pipoqueiro vai colocando mais e mais e vai amassando para que caibam mais. É isso que o Senhor está nos falando. Na perspectiva bíblica, irmãos, as ofertas são parte do nosso culto a Deus. Então não é tanto uma questão financeira, mas é uma questão de louvor, é uma questão de reconhecimento que Deus é o Senhor
é uma questão de agradecimento pelas suas muitas dádivas. Então vamos correr a Bíblia, como nós fizemos na aula passada sobre dízimos, e vamos ver o assunto de ofertas antes da lei, na lei e agora na graça. Em Gênesis 4, de 2 a 6, na segunda parte do versículo 2, Gênesis 4, de 2 a 6, está escrito: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Percebam que existe uma diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. A diferença não é tanto no tipo de oferta que eles trouxeram, embora a gente vai ver depois que isso também influenciou, mas na forma como eles fizeram. Bem, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Ele era agricultor, colheu algumas frutas, algumas verduras e trouxe alguma coisa ao Senhor. Mas o Abel trouxe as melhores partes das primeiras crias. Então nós estamos falando de primícias. Primícias. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Deus não aceita qualquer oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Pois bem, a oferta aqui é uma questão tão espiritual que o Senhor, quando falou com Caim, aproveitou para alertá-lo sobre a tentação, que aliás é uma coisa também comum a nós. Ela está ali. Nós temos poder de dizer não, pelo nome do Senhor. Mas ela está ali. Se nós bobearmos, nós vamos cair em pecado. Pois bem, a Bíblia não diz quem ensinou Abel e Caim a ofertarem ao Senhor. Com certeza foram seus pais. Eles haviam passado por uma experiência no paraíso. Como os irmãos vão lembrar, depois que eles pecaram, eles foram expulsos. Quando eles pecaram e os olhos deles se abriram, eles cozeram aventais com folhas para protegerem a sua nudez, mas o Senhor os cobriu com a pele de um animal. Então isso, já estava nos falando, estava nos remetendo ao sacrifício com sangue para a remissão de pecados. Porque para a pele ser tirada do animal, ele tinha que ser sacrificado. Um animal inocente sendo sacrificado em lugar do homem pecador, uma figura perfeita do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então, além da oferta de Caim não ter sangue, ok? Ele cometeu um outro erro ao trazer a sua oferta. Qual foi o erro? Ele não deu as primícias ao Senhor. Ele não deu as primeiras, as melhores partes ao Senhor. É como aquele crente que recebe o salário e vai gastando o dinheiro e chega à conclusão que não sobrou nada para ofertar. Ele não colocou o Senhor em primeiro lugar. E o Senhor fez uma promessa que se a gente o colocasse o seu reino em primeiro lugar, Ele iria suprir as nossas outras necessidades. Não é que Ele vai nos deixar milionários, não é que Ele vai nos deixar enriquecidos. Isso é o que diz a falsa teologia da prosperidade. Estamos falando de suprimento de necessidades. Muito bem. Então nós entramos na lei. A primeira menção a ofertas na lei está em Êxodo capítulo 13. Nós vamos ver apenas alguns poucos versículos, mas é bastante interessante porque se repete aqui um princípio, o princípio das primícias. Êxodo capítulo 13, é óbvio que nós estamos falando aqui num contexto diferente do nosso, mas
Vejam o princípio que está aqui. Vamos ler os versículos 1 e depois de 11 a 16. Êxodo 13, 1 e depois de 11 a 16. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Depois, versículos 11 a 16. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, veja, era Deus que ia dar a terra para eles, por isso a terra da promessa, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro, olha o cordeiro aí de novo, toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço, ou seja, era dedicada ao Senhor ou tinha que morrer. Então isso, de novo, nos remete ao sacrifício de sangue. E aqui nós estamos falando das primícias. Resgate também todo primogênito entre os seus filhos. Entre os filhos. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significa isto, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Veja a conexão. Tanto de homens como de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Jesus é o nosso resgatador. A gente vai ver a mesma figura no Velho Testamento, na figura do remidor, como Boaz era o remidor de Ruth. Isto será como sinal em sua mão e marca em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Os primogênitos, as primícias, pertencem ao Senhor. Paulo disse que nós somos as primícias dos que dormem, não é? Nós seremos ressuscitados com o Senhor. E ele mesmo foi a primícia de todos, porque foi a primeira ressurreição. Muito bem, temos também um outro exemplo. Em Êxodo 25, de 1 a 8, Moisés pediu ao povo de Israel ofertas para construir o tabernáculo. Êxodo 25, de 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Ponto. Quem pediu? Deus. Receba de todo aquele cujo coração a compelir a dar. Deus pediu, certo? Certo. Era obrigatório? Não. Voluntário. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, e por aí vai. Se vocês se lembrarem, durante a peregrinação no deserto, o Senhor habitava com o povo de Israel no tabernáculo. E a construção do tabernáculo demandou essas ofertas. Era sacrifício ao Senhor, era oferta ao Senhor, a motivação espiritual, mas era voluntária. Mesmo na lei. Mesmo na lei. E agora na graça? Bem, eu separei apenas alguns poucos versículos, porque temos muita coisa para abordar. O tempo é pequeno, mas vamos lá. Mateus 6, de 1 a 4. Mateus 6, de 1 a 4. O Senhor nos estimula a generosidade, desde que seja feita para a glória de Deus, portanto em segredo. Então vejam, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Vejam a intenção. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas,
a fim de serem honrados pelos outros. Eles querem a glória de homens, não de Deus. Eu lhes garanto que já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Em Lucas 21, de 1 a 4, a gente vê que o Senhor também não olha o valor da oferta, mas a intenção do coração. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas do templo. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo-vos que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Os crentes primitivos, como uma extensão do seu amor ao Senhor, amando seus irmãos, compartilhavam seus bens. Veja Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quem não gostaria de ser membro de uma igreja assim? Quem não gostaria de partilhar dessa amizade, desse amor cristão, desse companheirismo? Isso atraía os outros. Isso atraía os outros. Irmãos, nós estamos tendo uma excelente oportunidade agora, nessa questão do Covid, de ajudarmos os irmãos em necessidade. Ajudarmos os nossos vizinhos, seja com dinheiro, com tempo, de várias formas. Pratiquemos isso, isso é o verdadeiro evangelho. E o Senhor verá e nos abençoará. Até a próxima aula. Um abraço.